Salve, salve, guerreiros! Quem fala aqui é o Nardo Extremo. Hoje eu quero falar para vocês sobre o quadro Ideias. Desta vez eu quero trabalhar com vocês um tema assim que confesso que eu não sei se eu sou a pessoa ideal para trabalhar com ele, mas devido a algumas experiências que eu passei e as coisas que eu pude vivenciar em alguns documentários que eu assisti recentemente, achei bastante interessante o tema, meio que me senti na pele, né, de algumas dessas pessoas que sofreram isso. Então vou trabalhar dois casos com vocês aqui que eu achei bastante interessante, sobre um certo mal que há nas pessoas, né? Reflexão sobre o porquê, né, de julgar sem conhecer. Por que as pessoas têm essa mania de fazer isso? Eu estava pensando e buscando entender por que podemos simplesmente julgar o outro ou ser julgado, sentenciado, sem ao menos os fatos serem totalmente esclarecidos. Essa mania da gente apontar o dedo, de dizer que o outro é aquilo, ou que esse ou aquele fez isso, sem nem mesmo a gente conhecer os fatos reais, sem a gente ir lá saber entender porquê. Então, é com esse tema que eu quero refletir um pouco sobre a importância de conhecer, entender e julgar. Então, venha comigo aí trabalhar nesse tema aí. O primeiro caso que eu quero trabalhar com vocês é um caso que eu assisti já tem cerca de umas 2 semanas que eu assisti sobre ele. Achei ele bem impactante, fiz algumas anotações sobre ele. E recentemente vi um outro caso bem parecido e fiquei, nossa, cara, é uma coisa que está acontecendo a todo momento, né, no meio das pessoas. As pessoas estão vivenciando o tempo todo isso e sempre uma parte das pessoas que até mesmo já vivenciaram isso estão lá apontando o dedo. São poucos que conseguem aprender, né? Mas o primeiro caso que eu vi foi desse programa que passa aí na TV, eu não vou dizer o nome, que pode ser anulado pelo YouTube, mas de pessoas que são jogadas no meio da selva, completamente nuas, e a partir dali elas têm que sobreviver durante um bom tempo. Existe um integrante que só pelo fato de ele ser um pouco mais calado, tímido, não interagir muito bem com os outros membros, ele passou a ser excluído, ele passou a ser abandonado, não podendo mais estar em paz, né, que já não existia muito lá no tempo, né, com os outros membros, sem dividir as poucas comidas, chegando a ter que desistir do programa por conta de sua personalidade e ideia ser diferente da maioria. Os outros membros, por mero capricho, orgulho, sei lá, o que se passava na cabeça dele, ou por pensar diferente dele, viraram as costas e abandonaram o membro sem nenhum tipo de rancor. A pessoa lá, só porque ela era um pouco mais reservada, tímida, esse tipo de pessoa, todo mundo sabe que muitas vezes é preciso que o outro seja um pouco mais, que interaja melhor com ele, que pergunte mais. E os membros começaram a, entre si, fazer meio que um complô para julgar ela, dizer que ela não estava ajudando, que ela não fazia isso nem aquilo, que ela era preguiçosa e nada. Ela começou a perceber, em um determinado momento ela foi lá, tentou conversar, explicou como era a personalidade dela, disse que tinha interesse em ajudar, que estava disposta, chegou até a chorar, mas as pessoas simplesmente fecharam, né, só olhar para ela e preferiram simplesmente apontar o dedo. Não tiveram nenhum tipo de remorso, ou de rancor, de pena dela. E isso causou tanto mal nela que ela aos poucos foi se reprimindo, até que chegou ao ponto de ela simplesmente perder o sentido do jogo para ela e ela simplesmente abandonou. Eu fiquei com bastante dó dela porque é ruim você ter sua ideologia, ter seu modo de ser pelo outro, pensar um pouco diferente, não consegue chegar para você e entrar em um acordo, prefere simplesmente julgar, ou você toma um tipo de atitude, acontece algum tipo de coisa na tua vida, em vez de o outro tentar vir compreender, prefere simplesmente apontar o dedo e julgar. O outro caso que eu vi já é um caso mais antigo, num outro país, é um caso bem diferente, mas que está dentro da mesma linha dessa mania nojenta das pessoas apontarem o dedo, de julgar sem entender. E envolve até algo que eu achei bastante interessante, né? Porque eu curto metal negro, eu curto black metal, que nem essa pessoa. Ele era um cantor mexicano e por ele, né, todo mundo, quem conhece essa ideologia sabe que por ele ser diferente, ter uma ideologia meio obscura, trabalhar com a arte de oposição, de temas sombrios, ele foi acusado sem ao menos conhecer a vítima, que no caso era uma moça chamada Elisa, que havia morrido um ano depois
dele ter estado no mesmo hotel em que ela apareceu morta. Muitas pessoas o acusaram, fizeram ele perder as contas dele, ele perdeu o prazer de criar, de continuar sua arte, ele se tornou uma pessoa mais rancorosa, com medo, ficou reprimido, sendo que havia provas reais que ele estava num outro país, no momento e na hora da morte da pessoa, ou seja, um ano depois. Mas por ele ter feito um pequeno vídeo sobre esse local, as pessoas foram ver esse vídeo, não se atentaram à data, não investigaram, não foram a fundo, entender em que momento se passava isso, foram ver a letra dele que falava sobre morte, sobre essas coisas, simplesmente pensar, bom, foi ele aí, olha só os temas da letra desse cara, olha o que ele trabalha, olha o visual dele, eu não gosto do pensamento dele. Aí foram lá e falaram, foi ele, com certeza ele estava no mesmo motel na data, só que a data que ele estava era coincidia do ser do mesmo mês, mas de um ano antes. E ele nem conhecia, ele gravou um vídeo depois explicando que não conhecia a pessoa, que não foi ele que fez isso, mas as pessoas não investigaram, não foram lá, simplesmente começaram a apontar o dedo pelo aquilo que elas viram inicialmente e acharam que fosse. Destruíram praticamente a vida de um cara que está hoje se recuperando aos poucos, mesmo que já se passaram quase 10 anos depois do fato. As pessoas elas esqueceram também as investigações sobre essa pessoa, sobre essa moça, que ela sofria distúrbios bipolar, que ela já não estava tomando o remédio dela há dias, que ela estava num local cheio de outros tipos de pessoas cruéis ao seu redor, ela estava sem apoio, ela podia simplesmente ter se matado, porque ela já havia entrado em conflito com pessoas que estavam com ela no mesmo hotel. Existe um mal muito grande nas pessoas em julgar, apontar o dedo, que hoje, né, nessas redes sociais, as pessoas se acham super-heróis, se acham os fodões, eles acham que esse lance de cancelar, de expor, vou fazer isso. Não que eu seja contra. No ato, eu não acho que há de todo um mal ruim nisso, mas que falta análise, uma visão geral sobre os dois lados. A própria justiça, a própria lei, ela permite ampla defesa, ela permite que você tenha o direito de se defender, que você só seja julgado após todos os fatos comprovarem que realmente você é acusado daquilo, né, do seu crime, ou seja lá, qualquer ato que você cometeu. Mas antes de qualquer prova ou ato, não há nada contra você, você não deve ser julgado. Mas as pessoas simplesmente elas não se importam com isso. Elas preferem simplesmente apontar o dedo sem conhecer os fatos. E esses dois casos me fizeram assim, refletir bastante, porque eu fiquei, poxa, duas pessoas aí foram massacradas, perderam parte dos seus planos, de sua vida. Talvez essa moça deixou de talvez até ganhar o programa, ou esse cara deixou de fazer grandes turnês porque ele estava gravando um álbum, simplesmente porque pessoas esqueceram de ver o lado dele, de analisar um pouco melhor, de perguntar para ele, de investigar um pouco melhor, simplesmente apontar o dedo. Achando que aquilo dali poderia resolver algo. Não existe mais empatia. Não, a pessoa não quer mais conhecer o outro lado. As pessoas elas querem simplesmente apontar o dedo. Elas querem tipo como se fosse um culpado, sabe? Talvez porque a vida dela é medíocre demais, ou porque ela simplesmente entrou num rebanho sem analisar. Elas esquecem que pode estar julgando alguém sem conhecer a verdade, sem entender a mente daquele que está sendo julgado, atrapalhando a vida dele, ou como as coisas poderiam estar sendo melhor resolvido. Às vezes os acusados ali já poderiam estar até se resolvendo, já poderiam estar até se entendendo, porque às vezes no momento do ato, o ódio, né, a raiva, falou tão alto que tu fica cego. Mas depois quando tu começa a analisar, tu percebe que a coisa não foi tão grande assim, que foi uma coisa até, às vezes até menor. Ou que se foi realmente grande, que a justiça, né, que os dois ali façam sua parte. As pessoas, elas querem sempre conspirar, elas querem sempre apontar, porque a realidade para a maioria delas não importa, muito menos a verdade. Poucos investigam e vão a fundo entender. Essas pessoas que passam do limite, elas perdem o seu controle e ferem o outro sem nem mesmo perceber. E sabe o que é que eu particularmente desejo
para você que está assistindo esse vídeo, para você que tem essa mania de julgar, porque um dia você vai ser julgado, um dia sua vida também vai entrar na merda também do mesmo jeitinho, e mesmo assim muitas vezes nessa hora você não percebe. E eu vejo pessoas que apontaram o dedo, muitas vezes pessoas que estão ali próximas de mim, passando por um problema e pedindo apoio, pedindo compreensão. E eu sempre gosto nessa hora de falar, olha, tá vendo como é muito importante você ter essa auto-reflexão. Mas eu desejo que ambas as partes sempre se resolvam da melhor forma. Que ambos entendam que todos estão aptos a cometer erro. Até os mais sábios erram. E que ninguém está imune a errar. Todos, desde aquele que está certo àquele que está errado, merecem sempre a chance de repor, de consertar suas falhas e acertos. Então essa é a minha análise que eu desejo para vocês no grupo Reflexões acerca de qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer crítica construtiva que você queira, né, dar sua opinião. Espero que vocês curtam, que vocês comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Isso vai me ajudar bastante. Se você tiver algum tipo de ideia ou alguma experiência que você já passou por isso, deixe aí nos comentários. Valeu!